Se você se coloca como sendo muito certo, significa que daqui 20 anos você não vai ter progredido nada. Significa que hoje você já é um ser perfeito. Então, daqui 10, 15, 20 anos, você vai continuar sendo a mesma pessoa que você é hoje. E se hoje, quem você está sendo, está satisfatório os seus resultados, ótimo, bacana. Você está fora da regra normal. Isso é uma exceção. Porque a maioria das pessoas hoje estão cristalizadas. Eu falo aquela síndrome Gabriela, né? Eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela. É aquela situação em que você mostra uma situação que deve ser mudada, que deve ser transformada, e a pessoa não se permite mudar. Porque ela acha que ela já é. E, no entanto, se eu acreditar que eu já sou, como é que eu vou me permitir ser alguém melhor? Como é que eu vou progredir? Como é que eu vou ter uma mentalidade de progresso se eu acredito que tudo que eu faço é 100% certo? Que o erro sempre está com o outro, que o erro sempre está de acordo com a visão do outro e nunca que eu posso ter errado. O maior prazer que a gente tem quando a gente começa a entrar do autoconhecimento é permitir ver os nossos pontos de progresso. É começar a olhar para esse bloco de memória, para esses pensamentos, e ver que lá naquela época eu tinha uma visão diferente de hoje. Que lá naquela época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Que lá naquela época eu não tinha a condição de reagir, de buscar uma saída que eu tenho hoje. Hoje eu posso olhar para a minha vida. Hoje eu posso olhar para minhas feridas e falar, opa, peraí, vamos curar isso? Vamos atualizar esse tempo? Vamos identificar que aquilo que aconteceu há 5, 10, 20, 30 anos atrás, existe uma distância de tempo. Só que isso é igual um exercício numa atividade de uma academia. Quando você começa a mexer com um músculo que está ali paralisado, dói. Dependendo do jeito que você faz, você fica quase louco. Eu não lembro qual foi o aparelho certo, mas eu lembro que eu fui fazer essa musculatura, um exercício para perna, nunca tinha feito. Eu não sei se é adutora ou outro nome, eu não me lembro. Eu só lembro que eu fiz esse exercício, eu fiquei, eu acho que um dia sem conseguir andar direito. Que doía a minha parte interna da coxa imensa, porque eu não trabalhava aquele músculo. Então, o dia que eu mexi ali a primeira vez, Jesus, eu queria matar o instrutor que me fez passar por aquilo. No entanto, quando a gente vai persistindo, a gente consegue ultrapassar aquela dor, consegue resistir e consegue fazer algo diferente. A mesma coisa é mexer nessas memórias que estão ali quietinhas. Muitas vezes ela nos traz um mal-estar muito grande, muitas vezes ela nos traz uma estrutura que a gente não quer vivenciar. No entanto, quando eu começo a exercer essa musculatura emocional sobre aquelas memórias, sobre aquele bloco de pensamento, eu consigo lidar de uma forma diferente. Porque lidar com pensamento, eu estou lidando com algo que não é mais tangível, não é algo que eu posso pegar. Então, quando eu começo a lidar com esse pensamento, eu começo a ver que eu tenho mais poder do que uma vozinha chamada matraca interna. Eu tenho mais poder sobre mim do que tudo aquilo que já aconteceu. Porque se eu não me permitir progredir, adivinha, eu vou ser sempre do mesmo jeito. E eu gosto muito de refletir isso. A pessoa com mais experiência que eu já conversei até hoje dentro da mentoria, 74 anos de idade. E às vezes cometendo ações dentro de um bloco de memória preso de 30, 40 anos atrás, do mesmo jeito. E aí tá. Até quando eu vou carregar tanto peso? Até quando eu quero trazer todos esses fantasmas, todas essas estruturas presentes na minha vida todo santo dia? Será que hoje não existe pontos positivos para a gente poder progredir? Muitas vezes a gente conversa com as pessoas, ela tem uma sensação que a vida dela tá lá embaixo, como se assim tivesse 90%, desculpa a palavra, lá embaixo na merda mesmo. E no entanto, se você tiver hoje fisicamente em 70% apenas de qualidade, 30% de situação ruim, teu corpo não levanta da cama. Se hoje você está andando, se hoje você está tendo condições de organizar alguma coisa, significa que pelo menos mais de 70% de positividade você tem na sua vida. No entanto, é que a gente não vê. Quantas coisas boas acontecem no nosso dia a dia e a gente não percebe? Por quê? Está na rotina, está dentro de um hábito. E isso não nos traz muita felicidade. Um exemplo. Vamos supor que hoje você amanhece com uma dificuldade de andar normalmente. A sua perna, um exemplo, a perna direita, você amanhece com uma dor, uma lesão, alguma coisa que você tem uma dor imensa quando você tenta caminhar. E essa dor persiste por uns 2, 3 a 4 dias. Qual é a sua sensação depois desse tempo, quando você acorda e aquela perna está sem dor? Imagina quantas coisas boas acontecem todo santo dia e a gente não dá atenção. O simples fato da gente simplesmente conseguir tomar um copo d'água sozinho, poder conversar, poder dialogar, poder se locomover. Quantas coisas boas existem na vida da gente
E muitas vezes a gente não percebe. E são essas pequenas coisas que acontecem que me faz levantar da cama. Porque se eu tiver abaixo de 30% de insatisfação, acima de 30% de insatisfação, infelizmente, clinicamente, eu só fico em uma cama. Então hoje, se você está achando que a sua situação está muito complexa, que a sua vida está muito ruim, eu te garanto. Existem tantos pontos bons, tantos pontos positivos, que se você começar a adentrar dentro deles, te gera uma neuroquímica capaz de agir diferente. Quando nós nos permitimos olhar para a nossa história e nos permitindo ver que existem pontos diferentes, que a gente pode mudar, que a gente pode mudar a visão, nós começamos a ampliar e a ter um progresso. Ter uma mentalidade de progresso é justamente ser capaz de, a cada dia, se transformar em alguém melhor.